A união por solda a topo deve ser executada entre tubos, conexões tipo ponta, transições e válvulas. O princípio da união por solda a topo é aquecer as duas extremidades do tubo ou conexão por meio de uma placa de aquecimento, com temperatura e tempo especificados, e então uni-las pela aplicação de pressão. Os elementos principais para o processo de soldagem são: o corte das extremidades dos tubos e conexões devem estar perpendiculares ao eixo da tubulação. Limpeza do faceador da placa de aquecimento, das extremidades do tubo ou conexões antes de colocá-los no equipamento. Toda impureza deve ser retirada da área de soldagem. Fixação. Verificar se o adaptador de diâmetro, casquilho, corresponde ao diâmetro da tubulação. Faceamento das extremidades dos tubos ou conexões, garantindo a retirada da camada oxidada. Verificação do alinhamento e da fresta dos tubos e conexões. Admite-se uma fresta máxima conforme a tabela e um desalinhamento máximo de até 10% da espessura nominal das paredes. Determinação da pressão de arraste, aumentando gradualmente a pressão da máquina até que ocorra a movimentação da tubulação. Limpeza com papel que não solte fibras ou tinta, embebido em álcool isopropílico ou etílico, ambos com no mínimo 92% de pureza. Aquecimento das extremidades dos tubos ou conexões. Aquecer e manter a temperatura da placa de aquecimento de maneira uniforme em toda a sua superfície, conforme parâmetros estabelecidos pelo fabricante da máquina. Posicionar a placa de aquecimento no equipamento de solda e pressionar as extremidades dos tubos ou conexões simultaneamente contra a placa de aquecimento para aquecer as superfícies a serem soldadas, aplicando a pressão para a formação do cordão inicial. Observar a formação do cordão inicial até atingir a altura conforme os parâmetros estabelecidos na tabela da máquina. Em seguida, reduzir a pressão do equipamento para a pressão de aquecimento, mantendo-a pelo período também pré-estabelecido. Completado o tempo de aquecimento, afastar as extremidades aquecidas, remover a placa de aquecimento e unir as extremidades com a pressão de solda. A união deve ser mantida imóvel e sob pressão de solda na máquina, pelo período de tempo de resfriamento estabelecido na tabela do fabricante. Esse requisito é necessário para estabelecer a resistência e atingir a integridade da união. O segundo tempo de resfriamento, sem pressão, quando necessário, pode ser realizado dentro ou fora do equipamento. A marcação deve conter data, hora de início e fim do ciclo de solda, hora do término de tempo de resfriamento e identificação do soldador. Contamos com todos vocês na busca pela excelência.